do último livro da Bíblia. Entendeu? O último livro da Bíblia. Eu vou ler os 3 primeiros versículos do primeiro livro, do último livro da Bíblia, do primeiro capítulo, e depois eu vou pular para o 5º livro, para o 5º, o 5º assunto, aqui, o 5º, né? Capítulo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Este é o último livro da Bíblia, irmãos, e um livro pouco lido, pouco ministrado sobre ele. Um livro que até pouco tempo atrás, né, muitas pessoas nem passavam perto, porque não tinha entendimento nenhum a respeito do Apocalipse. E o Apocalipse, irmãos, é um livro de suma importância para nós, igreja do Senhor Jesus, e como podemos dizer, né, nos nossos dias, pelas profecias, pelos acontecimentos, podemos dizer, é o livro da igreja dos últimos dias, assim podemos dizer, né? Porque quando João foi arrebatado, foi levado ao céu em espírito, né? Exilado na ilha de Patmos, já de idade avançada, foi levado para morrer naquele lugar. Lá ele foi arrebatado e foi levado ao céu. E lá ele recebeu esta missão. E o anjo disse para ele: o que você vê, você escreve. Entendeu? Escreve, porque você vai ver hoje o que vai acontecer no final. Então, para João, irmãos, estava muito clara aquela visão. Para João estava muito clara aquela visão. Entendeu? Ele tinha que ver e escrever tudo o que iria acontecer no final. E segundo as estatísticas, irmãos, que a gente percebe, sempre em torno de 2 a 2 mil anos, acontece alguma coisa sobrenatural que abala o mundo inteiro. De 2 em 2 mil anos sempre acontece algo sobrenatural que abala o planeta. Entendeu? E já está, né, dentro desse tempo que João recebeu estas revelações
escreveu este livro e deixou este livro para a igreja. Para a igreja e principalmente para nós. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É você ou não? Você é dessa igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias? Eu sou. Não estou dizendo de placa de igreja não, né? Mas estou falando de ser esta igreja que está aí prestes a passar pelos acontecimentos que a Bíblia revela. A gente já ministrou há alguns sábados atrás, né, a respeito das profecias, né, que se cumprem dia após dia, profecias ditas pelo próprio Senhor Jesus a respeito, né, dos finais dos tempos, quando, né, os discípulos mostraram toda a estrutura do templo, né, tal, e abismado, pensando que iam chamar a atenção do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: não se preocupa com isso não, isso aí não é nada. Entendeu? Não se preocupa com isso não. Cuide um pouco mais, parece que o Senhor Jesus diz aqui, cuide um pouco mais da vossa vida espiritual. Cuide um pouco mais da sua vida, da sua alma. Parece que o Senhor Jesus queria, né, tirar aquela impressão que os discípulos quiseram passar para ele a respeito de coisas grandiosas. E queria mostrar que coisas grandiosas, na verdade, estão por acontecer. Coisas muito mais importantes, muito mais grandiosas. A igreja do Senhor vai ver, vai presenciar, vai passar por elas. E segundo a escritura de João, né, a gente lê as 7 cartas do Apocalipse ali, né, endereçada a 7 igrejas da Ásia, e uns interpretam, né, essas cartas às vezes de uma forma, outros interpretam de outras, e a gente, né, entendendo, né, os tempos, entendendo os acontecimentos, parece que a carta tem uma sequência, né, desde o começo até a 7ª carta, de acontecimentos que iriam acontecer dia após dia, ou anos após anos. E parece que é uma carta que conta, parece que em 7 tempos, os tempos da igreja do Senhor na face da terra. Entendeu? Os teólogos aí podem, né? Se eu falar alguma coisa aqui, vocês podem me interpretar, mas é uma forma também, é uma visão também, é uma maneira também de você interpretar, né? Essas 7 cartas que fala aqui, do capítulo 3 aqui, que seriam 7 tempos, né? E Deus, ele, o número 7, né? Não vamos falar de numerologia, mas o número 7, né? Para Deus é o número, né, da perfeição. É um número que parece que fecha, né, as coisas. E no capítulo 5 diz assim, o apóstolo João, né, depois de ter escrito aquelas cartas ali endereçadas às igrejas e tal, ele diz: e vi na destra, na mão direita, do que estava assentado sobre o trono, que é Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu, João, dizia, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos dar uma paradinha aqui, né? A palavra diz que houve choro nos céus, e a única parte que fala que houve choro nos céus foi aqui neste livro. Essa é a única vez que fala que houve choro nos céus. E não foi por um dos moradores de lá, que já estavam, que era de lá. Foi por um dos moradores da terra. Foi por João, que estava ali, diante de Deus, diante dos anciões, eu creio que rodeado por anjos. E a palavra diz que na mão de Deus tinha um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E João, eu creio que ele estava curioso, né? Para saber o que estava escrito naquele livro. Eu creio que João estava curioso para saber o que estava escrito naquele livro. Para ele também escrever e deixar para nós. Mas aquele livro estava selado por 7 selos. E com certeza João não podia ler. E a palavra diz que não havia ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum deste mundo, que pudesse olhar para o livro e nem mesmo de abri-lo. E João entrou em desespero. Por que João entrou em desespero? Porque João cria nas promessas feitas por Deus através de Cristo na cruz do Calvário. Ele entrou em desespero. Começou a chorar, porque não se achava ninguém digno de abrir aquele livro. E ele tinha uma promessa. E João tinha promessa do Senhor Jesus. João sabia quem realmente era o Senhor Jesus. João conhecia realmente o Senhor Jesus. Sabia pelo que ele tinha passado, quem ele era realmente. João foi um dos apóstolos que estava com o Senhor Jesus em todo o tempo. Entendeu? Então ele conhecia aqui na terra. Ele conhecia, cria, participou juntamente com o Senhor Jesus do seu ministério. E ele tinha convicção, ele sabia, ele tinha plena certeza que aquele Jesus com quem ele andou durante 3 anos e meio era realmente o Filho de Deus. Era realmente o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que iria ser sacrificado como foi sacrificado. João viu tudo isso. João estava presente quando o Senhor Jesus, após ser ressuscitado,
João estava presente quando o Senhor Jesus apareceu no meio deles, ressuscitado, dizendo para Tomé, né, depois: olha aqui as minhas mãos, sou eu mesmo, comendo com os discípulos. Então João sabia. Será que o que passou na mente de João, naquele momento de desespero, pensando: poxa vida, será que aquele não era o Cordeiro de Deus? Não era Jesus? Não era o Senhor? Não era o Salvador? Será que tudo aquilo que aconteceu não serviu para nada? E a palavra diz que de repente, um dos anciões disse para ele: não chore, está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quer dizer, João, né, só tinha realmente que parar de chorar nessa hora. Porque parecia que agora, né, aquele anjo estava falando a língua que ele conhecia. Estava falando de coisas realmente que ele sabia, que ele conhecia, que ele havia passado por aquilo. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Sabe quem ele viu? Jesus. Ele viu Jesus, que estava lá, e foi apresentado para ele. Quer dizer, mais uma confirmação, mais uma convicção na vida de João. Mais uma confirmação, uma convicção na vida de João, de que tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava vivendo, aquele transe, era real. Era real. Não era uma brincadeira. Ele não estava viajando na maionese, como diz o ditado. Ele não estava. Não estava fora de si, sem saber, às vezes, o que estava fazendo. Aí que nos outro, né? O ancião falou de algo que realmente eu presenciei. O leão da tribo de Judá, Jesus. A raiz de Davi, Jesus. O Messias prometido, que nós aguardávamos e que o povo judeu rejeitou, que o povo judeu não aceitou, mas nós vimos e hoje temos convicção de que realmente ele era o Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias, era o Salvador. Quer dizer, não tem nenhuma dúvida mais. Eu não tenho nenhuma dúvida mais que naquela hora João, né, respirou e parou de chorar, dizendo: oh glória. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou a oração da igreja. Com certeza, irmãos, tudo que estava escrito naquele livro selado, que Jesus tomou da mão do Pai, que Jesus tomou da mão de Deus,
o pegou da mão de Deus, com certeza estava cheio de revelações, de coisas que iriam acontecer nos nossos dias. E Jesus tomou aquele livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Senhor Jesus, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares. Diz ou não diz a nosso respeito? Diz a nosso respeito. Aqueles que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue, de todas as tribos, línguas, nações, povos. Só que às vezes a gente começa a ler, irmãos, a gente às vezes começa a misturar, né? Coisas do fim para o começo, coisas do começo para o fim. As pessoas às vezes leem isso aqui e às vezes não entende nada e já deixa para lá. Mas João, ele escreveu conforme foi sendo mostrado para ele as coisas. Ele escreveu conforme as coisas iam se desenrolando diante dos olhos dele. Então tem uma certa sequência as coisas. Tem uma certa sequência. Às vezes a gente não tem, às vezes, capacidade para entender, na verdade, o tempo, né? O tempo dos acontecimentos destas coisas. Entendeu? Às vezes a gente não tem muita sabedoria, muito discernimento para entender, às vezes, o tempo das coisas. Porque a gente vê, às vezes, coisas escritas aqui no começo do Apocalipse, e a gente pensa que, né, já é ali para o começo. Mas todo o Apocalipse em si é para o tempo do fim. E esse tempo do fim, irmãos, eu creio que tem muita coisa para acontecer com a igreja. Nos nossos dias que nós vivemos, tem muitas coisas para acontecer com a igreja hoje, que já está relacionada a esse tempo do fim. E não apenas o Apocalipse tem a revelação de Daniel, né? Tem as revelações de Daniel, que teve também a respeito, né, dos acontecimentos dos últimos dias. E quando o Valtenir Porto esteve aqui, né, ministrando para nós, ele ministrou uma palavra assim, bem simples para a gente poder entender, para a gente poder compreender, né, a grandiosidade. Quando o Senhor Jesus falou a respeito do florescer da figueira, né, que é Israel, e estaria perto o fim, né? Estaria bem perto o fim, quando o florescer da figueira em 1900 e...
1948, né? Em 1948, esta figueira que o Senhor Jesus falou, floresceu. Que foi Israel, né? Se tornou novamente uma nação, um povo reconhecido, com identidade. Entendeu? Então foram reconhecidos e se tornou uma nação. Então é o florescer da figueira que o Senhor Jesus falou. Você vê, irmãos? Há quase 2000 anos atrás. Está acontecendo hoje. Nos nossos dias, podemos assim dizer. Para a gente 2000 anos, né? Mas a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. A gente é que às vezes está parado no tempo, né? Está perdido no tempo aí e não sabe, né? Não tem às vezes capacidade para entender, né? A gente só tem que entender na verdade uma coisa, que pelas revelações da palavra de Deus, esse tempo é o nosso tempo. Para Deus não é, né? Quando Jesus ressuscitou, já falou né? Ele foi ressuscitado lá no monte, foi assunto aos céus e tinha ali em torno de 500 pessoas ali, e viram quando ele foi subindo, né? Envolto a uma nuvem e voltou para a casa do Pai. E a palavra diz que eles estavam atônitos de bobeira, olhando para cima. De repente 2 anjos, né, apareceu ali e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. É claro, não é com a mesma missão que ele veio da primeira vez. Jesus não vai vir mais com um evangelho novo. Não. Quando Jesus voltar agora, não é mais tomando a forma humana de carne. Não. A palavra diz que ele descerá sobre as nuvens dos céus, com anjos, arcanjos, com alaridos de som, de trombetas de Deus. E os anjos serão enviados aos 4 cantos da terra, a recolher. A palavra diz que os que dormem em Cristo ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos, a palavra diz, serão transformados, num estalar de dedo, num abrir e fechar de olhos. Eles serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Subirão, a igreja vai subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O Espírito Santo será tirado da terra com a igreja. E daí, pastor? E daí o que a palavra diz? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Que é esta ressurreição. Não importa, irmão, se eu vou ficar para o arrebatamento ou se eu vou tombar antes da vinda de Cristo. Não importa. O que importa é você estar preparado. Tanto para o arrebatamento como para a ressurreição. A primeira ressurreição, que será a ressurreição da igreja. A ressurreição da igreja. Entendeu? Mais para frente daí fala, né? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte. Porque além desta morte agora, né? Que nós vivemos, vai ter a segunda morte.
Por que vai ter a segunda morte? Porque vai chegar o dia, irmãos. João escreveu também, mas jamais para o final, em que todos vão ressuscitar. Todos. Todo ser humano de todos os tempos, de todas as épocas, vão ressuscitar. A palavra chama da segunda ressurreição. Todos, de todos os tempos, de todas as épocas, tal. Entendeu? Do tempo da graça, do tempo da lei, do tempo sem lei, do tempo, todos os tempos. Todos. A palavra diz, todos vão ressuscitar na segunda ressurreição. E esse todos inclui aqueles que, né, não tiveram parte na primeira. Por isso que a palavra diz, bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não terá o poder da segunda morte. Por isso que eu digo, irmão, nós que fomos comprados, resgatados, lavados, purificados no sangue de Cristo, devemos estar preparados. Se Jesus voltar a qualquer hora, ou se a gente, for a qualquer hora. Se a gente partir a qualquer hora. Se a gente desencarnar a qualquer hora dessa. A gente deve estar preparado. Porque se a gente estiver preparado, irmãos, quando Jesus voltar, se a gente estiver vivo, a gente vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, num corpo incorruptível, num corpo glorificado, num corpo de glória, e subiremos, e aqueles que morreram ressuscitarão já num corpo, incorruptível, e a palavra diz que juntos encontraremos com o Senhor nos ares. E a palavra assim, e daí estaremos para sempre com o Senhor. Aí que nos outros. Aí é pela eternidade, entendeu? Ah, pastor, o que vai acontecer depois? Ô, irmão, você não sabe nem o que vai acontecer agora, está querendo o que vai acontecer depois. Você não está nem, às vezes, preocupado com o que vai acontecer logo, que é o estar preparado para o arrebatamento, estar preparado para a volta de Cristo. Você quer saber depois do arrebatamento o que vai acontecer ainda? Se a gente fosse pensar bem, a gente sabendo disso aqui já bastaria. Poxa vida, eu quero fazer parte da primeira ressurreição, não quero nem saber. O que vai acontecer demais, eu só sei que eu estarei para sempre com o Senhor. E se já é bom viver com Jesus aqui, imagina viver a eternidade com Ele. Se já é bom aqui, irmãos, neste mundo que nós vivemos, cheio de tanta miséria, tanta desgraça, tanta coisa ruim que acontece na nossa vida, na vida do ser humano. Se já é bom estar com Jesus aqui, se já é bom, viver com Ele aqui, se já é bom ter Ele aqui, na pessoa do Espírito Santo junto conosco, você imagina poder vê-lo face a face e estar daí eternamente com Ele. Pastor, a Bíblia revela o que vai acontecer? Revela, irmãos, está aqui no Apocalipse. Tem muita coisa aqui escrita. Entendeu? Deixa eu só ler para concluir essa parte. Que estavam e cantavam um novo canto, dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fosses morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e ação de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse, irmãos, uma história, seria uma história linda. Se fosse uma história inventada por um homem, seria uma história linda. Mas não é uma história inventada por homem. Não é uma história inventada por homem. Como eu disse, se fosse inventada, né, por João, se ele tivesse tido capacidade para inventar tudo isso aqui, né? Olha, seria um filme de Spielberg, né? Melhor do que esse que ele escreveu aí a respeito de Cristo. Porque ele falou, né? O filme mostra coisas daqui, né? O que aconteceu aqui. E João não, João está contando coisas que acontecem lá em cima. Ele foi lá, ele viu, ele conferiu, ele escreveu, ele testificou. Não é uma história inventada. Tem muita gente que assiste o filme. Não adianta nada. Se emociona, chora, que nem um bezerro desmamado. Coitado. Não. Tudo aquilo ali que Jesus passou, Ele passou pensando em mim, pensando em você. Ele passou aquilo ali pensando em nos resgatar, em nos lavar, em nos remir, em nos purificar, em nos preparar para um dia vivermos eternamente com Ele. A palavra diz que o Senhor Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou a morte de cruz. Jesus sabia que depois de passar por tudo isso, comprar, resgatar um povo de toda a nação para o Senhor Deus, para o Pai, Ele sabia que depois de tudo isso aí, Ele ia voltar para a casa do Pai. Você sabe para onde você está indo depois que você passar por tudo isso que você está passando aqui? Está parecendo o silêncio do céu, né? Quando não tinha ninguém para abrir o livro. Está parecendo o silêncio do céu. E houve o silêncio do céu por meia hora. Você sabe para onde você está indo? Diante de tudo que você está passando aqui? Hoje a gente conversava, né, com o irmão ali, com o casal que estava ali, que esteve hoje conversando com a gente aqui, né? Conversava um pouco com eles, né? E uma conversa muito proveitosa, muito gostosa, a respeito do culto de sábado, irmãos. O culto de sábado é que alicerça o cristão, é que arraiga o cristão na palavra, é que dá segurança do cristão
na palavra. Sabe quem realmente ele é, sabe quem realmente você é. Sabe realmente para onde você está indo, para onde você está caminhando. A palavra nos ensina, irmãos, como cristão, de que maneira nós precisamos viver neste mundo. Que tipo de crente nós precisamos ser neste mundo. O Senhor Jesus falou um negócio, irmão, muito pesado. Eu acho pesado. Diz que naquele dia muitos dirão diante dele: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós curamos enfermos no teu nome. Senhor, nós falamos língua, nós fizemos e acontecemos. E qual a resposta que eles tiveram? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que será que o Senhor Jesus falou isto para esta classe de gente, para essa classe de pessoas que se acha o cara que às vezes, né? Eu sou o cara, eu sou profeta de Deus, eu sou ministro de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, às vezes a gente julga as pessoas, né, pela sua espiritualidade. Nossa, pessoa espiritual, olha lá como ele fala em língua estranha, olha lá como ele canta, olha lá como ele faz isso, olha lá como ele prega, olha lá como ele faz isso, como ele faz aquilo, olha que espírito, ele fala língua, parece um anjo. Cuidado. Parece Denorex, mas não é. A gente julga, né? Nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, que... Come pelo menos 100 gramas de sal junto com ele, você vai saber quem ele é. Não precisa 1 quilo não, só 100 gramas. Entendeu, irmãos? Ah, pastor, quer dizer que... Não, irmão, não estou dizendo nada disso não que você pensou. Ah, não vou mais orar, não vou mais falar língua. Não pense isso, irmão. Isso fala muito a respeito de testemunho, de caráter cristão. Entendeu? Porque, irmão, ser cristão, falar língua aqui dentro da igreja, dar pulo, saltar, virar ponta cabeça aqui, é muito fácil demais. Agora, ser cristão, ter caráter cristão, lá fora, lá no local de trabalho, lá junto com a namorada, com o namorado, com o marido, com a mulher. É diferente. Ah, mas o pastor não sabe nada. E nem quero saber, irmão. Tô nem aí. Não tô nem preocupado. Tô nem procurando saber. Não tô aqui para cuidar da vida de ninguém. Tô para cuidar da minha. Quero saber mesmo. Tô nem aí. Cuidar da minha está difícil. Eu vou querer cuidar da sua. Bem capaz mesmo. Sou tonto. Mas tem um que sabe. E esse livro, né, que João via, né, estava escrito por dentro e por fora.
Tem muita coisa escrita lá, irmão. Tem muita coisa escrita lá. E daí foram se abrindo os livros, né? Abriu o livro. Os israelitas fiéis são salvos dos perigos, né? É uma outra, o povo de Israel é uma outra situação, né? Os teólogos aí conhecem muito bem, por serem descendentes de Abraão, eles têm uma promessa, né? A visão dos mártires na glória. E aí vai abrindo os selos, né? Daí tem outra situação de trombetas. Daí tem as duas testemunhas. A mulher e o dragão. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. O cordeiro e os remidos no monte Sião. O cordeiro, Jesus, e os remidos e os ressuscitados, os que subiram na primeira ressurreição, juntamente com Cristo no Monte Sião, porque a palavra diz que nós seremos reis e sacerdotes com Cristo por 1000 anos. E Cristo vai descer com a sua igreja para reinar por 1000 anos. Mas muita coisa, né, vai acontecer nesse período de tribulação, né, após o arrebatamento da igreja, né? Coisas vão acontecer numa velocidade muito rápida, né? Durante esse período chamado de 7 anos. Tem muita coisa, irmãos, que está aí, né, preparada. Tem muitas coisas que já está preparada no mundo de hoje, para assim que Cristo arrebatar a igreja, vai estourar tudo. Entendeu? A única coisa, o apóstolo escreveu, né? A única coisa que detém ainda, né, a manifestação, o diabo de tomar realmente, né, o controle deste mundo, é a igreja do Senhor Jesus. A única coisa que o detém, que o impede ainda. Mas, irmão, quando a igreja for tomada, for tirada, for arrebatada, eu não quero estar aqui de jeito nenhum, irmão. Deus o livre. Misericórdia. Aí eu não quero estar nem aí, nem aqui. Entendeu? Porque a maioria dessas visões que João escreveu, né, a respeito das trombetas, da justiça de Deus, né, período de justiça de Deus, de acontecimentos, de tragédias, de muitas coisas que vão acontecer, é nesse período. A palavra diz que a igreja vai estar com Cristo por 7 anos, né, nas bodas do Cordeiro, né, na união de Cristo com a igreja, né? O casamento, né, de Cristo com a igreja se dará nos céus após o arrebatamento. A palavra diz que nós vamos assentar à mesa e vamos cear no céu. Pastor, tem padaria lá? Meu irmão, não se preocupa com isso não. Será que tem suco de uva lá, pastor? Mas, se não tiver, Deus dá um jeito, pode ficar tranquilo. Ela diz que nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas e a igreja, e vamos cear, e o Senhor Jesus é que nos vai servir. E daí aqui nesse capítulo 14 a gente vê, né?
E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E eu ouvi a voz do céu, uma voz de muitas águas e tal. Aqui fala mais sobre Israel, né? Os 144.000 que serão salvos. Os 3 anjos proclamam juízo de Deus, a ceifa e a vindima. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Desculpe os irmãos, os católicos que aqui estão. Entendeu? Se tiver alguém por aí, me desculpe, mas a queda da Babilônia, isso que fala a respeito da Igreja Católica. Lamentações sobre a terra, a queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus, vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Satanás é amarrado por 1000 anos. Por isso que eu falei para os irmãos, às vezes a gente não tem noção de tempo, né? Você pensa de coisas que vai acontecer, e esse período após o arrebatamento da igreja, a maioria desse que João escreveu, né, a respeito dessas vinganças, dessa justiça de Deus, né, sobre a terra, sobre a humanidade, sobre a besta, sobre esses que estão por aí, né, dominando, entendeu? Vai ser nesse período de 7 anos. Vai ser nesse período de 7 anos. Aí, olha, presta atenção no capítulo 20 agora. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma algema. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal da testa, e nem na mão, que o presbítero Aparecido falou agora há pouco, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho para a gente analisar um pouco sobre isto. Após o arrebatamento da igreja, muitos milhões de desviados vão ficar. Milhões de desviados vão ficar. Entendeu? E daí vai acontecer isso, né? Para eles poder comprar, vender, para poder sobreviver na face da terra. Eles têm que permitir, né? Meu irmão falou, um chip, né? Aqui na mão ou na testa, né? Um número na testa, que é o número da besta. Entendeu? Que é o número da besta. E eu não quero nem a metade desse número, né? Nem meio besta eu quero ser. Entendeu? Para poder sobreviver durante este período. Mas muitos desviados, irmãos, vão estar aqui. E eles vão lembrar que o pastor João Bocudo falava, irmão, cuidado, se prepara. Se você morrer desviado, se você morrer do jeitado, você vai para o inferno. Mas ele morreu. A igreja foi ressuscitada e ele ficou.
mas ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra como vocês estão conhecendo hoje. Ele ficou e ele sabe que para ele sobreviver nesse mundo, ele tem que permitir ser marcado pela besta. Pelo governo mundial. Na mão ou na testa. Para ele poder comprar, para ele poder vender, para ele poder negociar, ele vai ter que ter essa marca. E daí ele vai ser colocado na parede. Ou você aceita ou morre. Ou aceita ou morre, quer dizer, se eu estou tendo uma segunda chance, eu já perdi a primeira, na segunda não vou perder não. Pode matar. Né? Vai ter essa segunda chance, irmão? Eu não quero nem ter, nem saber dela. Mas, né? Então está aqui, irmão. E lançou no abismo e ali encerrou, depois sobre esse selo, tal. E pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eu falei, se fosse uma história montada, seria muito bem montada. Se fosse uma história montada por Spielberg, irmão, seria muito bem montada. Entendeu? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Será muito melhor, irmão, ter parte na primeira ressurreição. Porque essa segunda, esse tipo de pessoas aqui, vamos assim dizer, que foram desviados e que foram degolados, foram mortos por não negar a Cristo, né? Durante o período da grande tribulação, não aceitar o sinal da besta, nem do falso, né? Entendeu? Você acha que, talvez você pense, pastor, vou deixar para a segunda parte, né? Irmãos, vai ser tão terrível, né? Ainda mais o diabo, né? Revoltado como ele está, sabendo que daqui a pouquinho tempo, né? Falando a respeito, né? Já da volta de Cristo, sabendo que daqui a pouquinho tempo ele vai ser amarrado e preso por 1000 anos. Ele tem pouco tempo, ele tem apenas, vamos supor, 7 anos aí para ele poder governar. E imagina o ódio, a ira que ele vai estar, mesmo dos desviados. Vai ser mais ou menos que nem a caçada do Hitler, né, sobre os judeus, né? Apenas uma leve comparação, né? A caçada do Hitler sobre os judeus, né? Que pegava milhares de pessoas, assim, colocava dentro de uma câmara de gás e soltava o gás lá dentro e matava todo mundo, abria uma vala e jogava todo mundo dentro e jogava terra em cima. Ou então, irmãos, alguém tem unha encravada aqui, irmão? Eu, graças a Deus, não tenho. Tem alguém que tem unha encravada aí? Dá um sinalzinho com a mão aí. Tá, tem uma irmã ali, né, que teve coragem de se manifestar. Se alguém pisar nessa tua unha, irmã, você desce da cruz, né? Agora você imagina, durante esse período, né?
um alicatinho, né? Na unha assim. Você aceita o sinal ou você não aceita o sinal? Então pega, vamos supor, né? O teu filho, tua filha, né? E faz isso, às vezes, diante de você. Entendeu? Tem gente que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas você vai ver quando cair na sua. Isso é. Diz outro, né? O que Hitler fez vai ficar bem para trás, né? Hitler já era um homem revestido de demônios, né? Para fazer o que ele fez, né? Agora você imagina o próprio demônio reinando neste mundo. Com ira, com fúria. Então, irmãos, eu não sei se muita gente vai conseguir. Tomara a Deus que, né, o nosso trabalho, né, em ganhar almas, o nosso trabalho em evangelizar, né, o trabalho da igreja em evangelizar não seja em vão. Que muita gente, mesmo no período da grande tribulação, ainda consiga vencer, ainda consiga, né, pagar com o seu próprio sangue, ser degolado, ser morto e ser salvo através do seu próprio sangue, já que não aceitaram o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O justo viverá da fé. Mas nesse tempo não vai ter mais fé, não. Nesse tempo não vai ter mais fé. Nesse tempo não vai ter mais Espírito Santo. O justo já foi. A igreja já foi. O Espírito Santo já foi com a igreja, irmão. E houve silêncio no céu. E houve silêncio na terra. Vamos ler mais um pouquinho? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Só mais um pouquinho, irmãos. O verso 7 do capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Hoje estão atormentando, eles vão ser atormentados para todo sempre. Aleluia. Eu vou ler um pouquinho mais. O juízo final. Vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar
os seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém? Amém? Tem coragem de dizer amém, irmão? Se você disser amém, assim seja, quer dizer. Se você não quiser dizer, assim vai ser do mesmo jeito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fique em pé, igreja.